Oi, 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 tudo bem com vocês? Amados, a gente terminou a aula passada falando sobre contingências. E hoje a gente vai começar a explorar, então, um pouquinho de cada um desses aspectos relacionados na contingência, tá? Hoje a gente vai falar um pouco de ambiente. Eu vou deixar dois textos para a gente poder trabalhar, um do De Rose e outro do Todorov, para a gente poder falar tanto de comportamento quanto de ambiente, né? A gente já falou que o nosso objeto de estudo é a interação entre as duas coisas. É o quanto que eu faço interfere no meio e o quanto o meio interfere no que eu faço. Tá? Então, eu vou fazer uma janela aqui no Moreira e Medeiros, né? Quebrar um pouco a sequência que eles trazem no livro, para a gente poder falar de ambiente rapidinho, porque depois a gente retoma um pouco esses estímulos antecedentes, tá? Eu só preciso que vocês saibam que existe vários tipos de ambiente que interferem no nosso comportamento. E eu precisava compartilhar com vocês uma tela para eu colocar isso meio que em formato de esquema para a gente entender quem é quem, tá? Então vamos ver se eu consigo mexer nisso aqui. Posso ir de texto bonito aqui também. A estrutura que a gente usa para falar de relações funcionais é essa aqui, né? Então, eu digo que um estímulo, e toda vez que eu falar em estímulo, a gente vai estar falando de ambiente, meio, ou qualquer coisa que é externa, não necessariamente ao indivíduo, não necessariamente esse estímulo está fora do indivíduo, tá? Mas ele é externo à ação, externo ao comportamento, tá? Aguenta aí. Toda vez que a gente falar de resposta, a gente está falando de comportamento, certo? Então aqui eu estou falando de uma relação de estímulo, comportamento e estímulo. Trocando em miúdos, isso aqui quer dizer que o meio interfere no comportamento e o comportamento interfere no meio. Essa é a relação funcional que a gente falou na aula passada. Tudo bem? Não sei aumentar. Então, a gente vai falar desses dois tipos de ambiente, tá? O que é o ambiente, então, que pode interferir no nosso comportamento? O Todorov, ele separa ambiente em 4 tipos de influências. E ele fala o seguinte: as influências, elas não são inseparáveis ou indissociáveis, elas estão juntas, né? Mas de uma maneira meio didática, a gente pode falar de ambiente sob 4 formas. Então, ele vai colocar ali primeiro o ambiente interno e ambiente externo. Certo? Quando ele fala de ambiente externo, simples da gente entender, quando ele fala de ambiente externo, ele está falando de um ambiente externo. Oxe, gente, não sei mexer. Ai, que coisa isso aqui. Quando ele fala de ambiente externo, ele está falando de algo que é físico. E ele está falando de algo que é social. Então, pensem aí o que existe de ambiente físico que interfere no nosso comportamento. Então, digamos que eu fiquei um tempo sem beber água, eu vejo um copo d'água e eu me dirijo até o copo para pegar essa água. Então, digamos que eu tenho aqui um estímulo, um meio, que é um copo d'água, eu vou até o copo d'água e a consequência é ter esse copo d'água e poder beber. Outro tipo de ambiente que influencia no comportamento é o social. Social, então, pessoas, né? Então, eu tenho ali, eu estou sentada no sofá e aí, sei lá, minha mãe passa. E aí eu falo, mãe, pega um copo d'água para mim, né? Então, ela é um ambiente para mim, eu peço um copo d'água e se ela traz, aumenta a chance de eu pedir esse copo d'água de novo.
Então, esse tipo de ambiente aqui, se eu falar de físico, eu posso estar falando de copo d'água, né? De físico, eu posso estar falando de copo d'água, eu posso estar falando de um lugar, de um espaço, né? O quanto o espaço interfere no que eu faço. Tipo, olha, eu me comporto diferente em casa do que eu me comporto na praia, do que eu me comporto na faculdade, do que eu me comporto na igreja. Graças a Deus, sabemos identificar como é que o ambiente, então, sinaliza para a gente o modo da gente se comportar, tá? Então, esse é o ambiente para a gente. E o social são pessoas. A gente se comporta diferente para diferentes pessoas. Né? A gente fala com um amigo diferente do que a gente fala com um chefe, diferente do que a gente fala com um filho. Né? Então, é a pessoa, ela sinaliza para a gente uma possibilidade de fazer ou não determinado comportamento em relação a ela, tá? Então, ambientes externos. Se a gente estiver falando do ambiente interno, a gente vai estar falando de influências biológicas, relacionados então à fisiologia, a coisas internas, movimentos musculares e o Todorov, ele usa os sistemas para explicar um pouco, né? O interoceptivo, o proprioceptivo, o exteroceptivo, né? É como a gente sente. Como é que a gente sente através dos órgãos, dos sentidos? Como é que a gente sente através dos músculos? E como é que a gente sente a partir da interação com o meio e que traz, então, algumas informações para a gente. Quando a gente está falando de influências biológicas, resumidamente, o nosso fisiológico. O quanto o nosso fisiológico interfere no que a gente está fazendo, tá? E eu acho que o tipo de ambiente mais lindo que a gente tem, ou mais significativo, não sei se eu posso dizer que é mais significativo de todos, porque todos influenciam o que eu faço, mas é um dos que eu gosto mais, que é o histórico. A gente tem, então, influência histórica sobre o nosso comportamento. Não necessariamente o ambiente, o estímulo, ele tem que estar presente no contexto para influenciar o que eu faço, né? Perdão aqui, gente. Se eu aprendi lá na minha infância que eu devo me comportar desse jeito para ter determinada consequência, essa influência que não está mais presente, tipo, esse estímulo, a minha mãe não está mais presente falando, Andressa, tem que fazer isso aqui. Mas a experiência que eu tive serve de estímulo para mim hoje. Né? Então, o nosso estímulo, o nosso ambiente, ele não é só o que está acontecendo agora, né? Mas ele também tem essa carga histórica de estimulação que a gente adquiriu ao longo da vida. Tá? Então, esses são os tipos de ambientes que interferem no nosso comportamento. Não consigo apagar, tá, gente? Isso aqui foi só para a gente falar um pouquinho dos ambientes, tá? Ambiente, então, é meio, é tudo que vai interferir no que a gente faz, certo? Entendido ambiente, a gente vai passar, então, para a influência que essa consequência tem no nosso comportamento, que é uma das consequências, das interferências, das estimulações mais fortes que a gente tem, tá? Então, eu preciso só que vocês entendam que isso aqui é uma relação funcional, né? Que a gente está estudando a interferência que um estímulo antecedente tem sobre o meu comportamento e o que o meu comportamento tem como consequência. Essa é a relação mais importante que acontece na nossa vida. O que é bem legal a gente pensar é que a gente nem sempre se dá conta de quais são essas estimulações que estão envolvidas com o nosso comportamento, né? Porém, não saber o que me controla, não saber que tipo de ambiente me influencia a fazer determinada coisa, não conhecer isso não significa que eu não faça, né? Não conhecer isso só quer dizer que às vezes eu não saiba quais são as relações que estão envolvidas no meu comportamento. Por isso que é bem importante a gente ter ciência sobre o que nos move, né? Qual é o ambiente responsável pelo seu comportamento, né? Começa a observar o contexto. Em que lugar você faz esse comportamento? Com quais pessoas você emite esse determinado comportamento?
né? Quais as relações internas que tem na realização desse comportamento. É um pouco difícil a gente falar dessas interações biológicas, porque a gente não pode nunca entender essa relação como algo mentalista, né? A gente não pode tirar isso da nossa cabeça, mas entender essa estimulação, esse aspecto fisiológico mesmo, aquilo que possibilidades que a gente trouxe da genética como uma parte de influência, né? Tipo, eu não consigo, sei lá, biologicamente, eu que sou mais ou menos, sei lá, se eu fosse bem pequena, biologicamente, eu não conseguiria enterrar uma cesta de basquete, né? Enterrar a bola na cesta. Então, algumas estimulações, algumas possibilidades ou impossibilidades que a fisiologia me traz, tá? Mas é muito mais fácil a gente entender o ambiente histórico para manutenção ou realização de algum comportamento que a gente tem hoje, certo? Entendam, então, que tudo isso está junto e misturado. E quando a gente pensar lá num comportamento não sei, de comer na mesa, por exemplo, comer sentado. Por que algumas famílias comem sentado à mesa, outras famílias comem cada um no seu horário? Então, tudo isso aqui pode servir de estimulação para a gente, de ambiente, né, para que esse comportamento aconteça dessa maneira. Né? Senta na mesa porque tem mesa, porque em casa é assim, porque eu aprendi historicamente que é assim, como sentado na mesa quando a minha mãe ou meu pai estão por perto. Então, aqui a gente tem uma gama de estimulação ambiental para que a gente possa emitir determinado comportamento. Certo? Então, vamos lá para a atividade. Espero que tenha ficado claro e a gente conversa na live já já. Beijo! Deixa eu ver como que desliga isso aqui agora. É muita janela para mim, gente. Pronto, beijo!